Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que você estiver assistindo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo em que o Senhor Deus quer te entregar uma palavra, em que o Senhor Deus quer falar com você. E hoje a gente vai continuar com o nosso estudo dos Salmos, falando sobre os Salmos 10 hoje. A gente vai meditar com base nele, e eu espero que você possa gostar desse vídeo e também espero que você possa abrir seu coração para que Deus possa falar com você. Amém? É muito bom estar aqui, né? Eu e a minha desorganização, gente, olha, eu que ainda não me organizei, eu que ainda não deixei com que Deus trabalhasse nessa área, assim, especificamente da minha vida, sabe? Porque eu sou muito desorganizada, meu Deus. Literalmente, eu sou muito desorganizada, infelizmente, mas em nome de Jesus eu vou conseguir ser pelo menos um pouco organizada e vou conseguir gravar os vídeos para vocês, vou conseguir postar aqui nos dias e no horário também, né? Tem essa questão que às vezes eu posto até no dia, mas eu posto fora do horário. Como hoje, que hoje é terça-feira, né? Vou postar pra vocês, só que não vou conseguir postar no horário. Mas vou conseguir postar hoje pra glória de Deus. Bom, estou de volta pra glória de Deus. E espero não desaparecer de novo. Em nome de Jesus, amém. Bom, se você está com sua Bíblia aí, ou se você pode pegar sua Bíblia, abra lá em Salmos 10, tá bom? E o título de hoje é Oração Pedindo Justiça, tá bom? Hoje o título é bem interessante e o salmo em si tem muita reflexão nele, e eu acredito que vai mexer com cada um de vocês, assim como mexeu comigo também, e vai abrir nossos olhos para algumas coisas que têm acontecido atualmente. E lá no passado, quando Davi escreveu esses salmos, Davi estava vivendo isso, né? Então, que a gente possa saber também que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Eu ouvi muitas vezes essa frase e isso é verdade, pessoal. Isso é muito verdade. Porque realmente a Bíblia em si é um livro muito antigo, mas tem coisas atemporais, né? Mas está escrito na própria palavra: todas as coisas passarão, mas as minhas palavras permanecerão. Jesus disse isso. Então, as palavras de Deus permanecerão. Ainda que o tempo passe, ainda que tudo passe, mas as palavras do Senhor sempre permanecerão as mesmas. Ou com o mesmo sentido, né? Já que a gente está sofrendo não, já que a gente está vivendo várias traduções, né? Ao longo dos anos aí, a Bíblia já foi traduzida muitas vezes, mas nunca, creio eu, perdeu sentido ou perdeu o mesmo valor que tinha quando foi escrito no passado. Amém? Ela ainda tem o mesmo poder que está na palma das nossas mãos. E que quando a gente lê ela, quando a gente reflete na Bíblia, quando a gente bota ela em prática, a gente vê uma diferença muito grande e a gente vê realmente um poder acontecendo, a gente exercendo um poder que a gente não estava dando tanto valor, né? Eu me lembrei até da música agora da Isadora Pompeu com a Juliane Souza, que elas gravaram e postaram mais semanas atrás, que a música, o nome da música, né, é Tu És Tudo. Não sei se vocês já ouviram, provavelmente sim. E ela diz assim: tive tudo e dei valor pro nada. Tive tudo e dei valor pro nada. Então é isso. Às vezes a gente tem tudo na palma das nossas mãos, que é a palavra de Deus. Às vezes a gente tem tudo com Deus, mas a gente dá valor
Para as coisas pequenas a gente dá valor por nada. Falando assim, literalmente e metaforicamente, a gente dá valor por nada. Metaforicamente, na verdade. Não literalmente, mas metaforicamente a gente dá valor por nada. Comparado à glória de Deus, comparado à presença dele, comparado à palavra dele, tudo comparado a ele é nada. Porque nada pode ser comparado a Deus ou a tudo que envolve estar na presença dele. Amém? Bom, vamos lá? Se você já abriu aí, vamos meditar juntos. Se você não pôde abrir, tudo bem. Quando você chegar em casa ou quando você puder, abra sua Bíblia e leia ela. É muito importante a gente estar sempre de olho nas escrituras, porque eu sou falha, eu posso errar. Como algumas vezes já errei aqui, então é sempre bom a gente ficar de olho. Até mesmo para ficar de olho nos falsos profetas, que dizem coisas que não estão na palavra do Senhor ou distorcem, né, aquilo que verdadeiramente o Senhor está falando com a gente. Ou o Senhor está falando na sua palavra, né, no caso. Amém? Ai, meu Deus. É tão bom estar aqui, Pai. Espero que para você seja a mesma sensação. Vamos lá? Eu vou ler nas duas traduções, como vocês já estão acostumados, né? Quem já me... Só um minutinho. Quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu leio em duas traduções, uma mais nova e outra mais antiga. E quem tá me vendo agora, eu sempre gosto de fazer esse intercâmbio entre duas traduções, uma mais nova e a outra mais antiga, porque eu gosto de estudar a Bíblia, assim, sabendo como era mais ou menos um pouco mais aproximado do texto original e entendendo também na versão de hoje, o que eu não consigo entender na versão mais antiga. Amém? Ou às vezes até consigo entender na versão mais antiga, mas eu gosto de ler na versão mais nova. Amém? Vamos lá. Salmos 10 começa assim: Ó Senhor Deus, por que ficas aí tão longe? Por que te escondes em tempos de aflição? Os maus são orgulhosos e perseguem os pobres, que eles caiam nas suas próprias armadilhas. Pera aí, rapidinho, gente, eu tive uma ideia. Como eu costumo meditar por versículos, ou por um versículo especificamente, quando eu vejo que está falando sobre um assunto e depois parte para um outro assunto, possamos dizer assim, não sei se vocês me entenderam, mas vamos fazer assim, eu vou... não, mas eu tenho que ler a outra tradução, né? Verdade. Eu tive uma ideia aqui, mas não. Vamos continuar, desculpa. Vou começar desde o início. Ó Senhor Deus, por que ficas aí tão longe? Por que te escondes em tempos de aflição? Os maus são orgulhosos e perseguem os pobres, que eles caem nas suas próprias armadilhas. Os maus falam com orgulho dos seus desejos. As pessoas que exploram os outros desprezam o Senhor e blasfemam contra ele. O homem mau não se importa com Deus. Por causa do seu orgulho, ele pensa assim: para mim, Deus não tem importância. Tudo que esse homem faz dá certo. Ele não pode entender os julgamentos de Deus e zomba dos seus inimigos. Ele pensa assim: nunca fracassarei, nunca terei dificuldades. A sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Ele só fala de desgraças e de maldades. Ele se esconde perto dos povoados, espera ali e mata pessoas inocentes. Como um leão, ele espera no seu esconderijo e espia os que não podem se defender. Fica de tocaia esperando pelos que são perseguidos. Então pega as vítimas na armadilha e as arrasta dali. Elas são esmagadas e caem, derrotadas pela força bruta. Esse homem mau pensa assim: Deus não se importa. Ele fechou os olhos e nunca vê nada. Vem, ó Senhor Deus, e castiga essa gente má. Não te esqueças dos que estão sendo perseguidos. Como pode a pessoa má desprezar a Deus e pensar que Deus não a castigará? Mas tu, ó Senhor,
vês e percebe o sofrimento e a tristeza, e sempre estás pronto para ajudar. Os que não podem se defender confiam em ti. Tu sempre tens socorrido os necessitados. Senhor, acaba com o poder dos maus e dos perversos. Castiga-os por causa das suas maldades, até que eles não as pratiquem mais. O Senhor é rei para sempre. Os pagãos serão expulsos da terra dele. Ó Senhor Deus, tu ouvirás as orações dos que são perseguidos e lhes dará coragem. Tu ouvirás os gritos dos oprimidos e dos necessitados e julgarás a favor deles, para que seres humanos que são mortais nunca mais espalhem o terror. Amém? Agora bora ler na versão mais antiga. Só um minutinho, pessoal. Vocês já estão acostumados, né, com o barulho dos meus cachorros. Bom, vamos lá. Diz assim: Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes na hora de angústia? Com arrogância, os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram, pois o perverso se gloria da sua própria cobiça. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo que ele pensa é que Deus não existe. São prósperos os caminhos dele em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos quanto aos seus adversários. Ele a todos trata com desprezo, pois lá no seu íntimo diz: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe de emboscada como leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e o arrasta com a sua rede. Abaixa-se, rasteja, nas suas garras caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão. Não te esqueças dos pobres, porque o ímpio despreza Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. Tu, porém, tens visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possa tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Quebra o braço do perverso e do malvado. Pedes contas da sua maldade, até que a descubras de todo. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano que é da terra não volte a espalhar o terror. Amém? Glória a Deus. Deixa eu pegar minha colinha aqui, né, gente? Que você sabe que eu tenho a minha colinha. Bom, eu quero começar por esse primeiro versículo logo, que diz assim: Ó Senhor Deus, por que ficas aí tão longe? Por que te escondes em tempos de aflição? É muito interessante, né? Davi, ele às vezes faz esse tipo de pergunta para Deus. Não sei se vocês já perceberam isso. Às vezes ele faz esse tipo de pergunta: Deus, por que tu te escondes? Ou Deus por que alguma coisa, entendeu? Ele sempre, às vezes ele começa com perguntas do Salmo e termina com afirmações. É interessante que ele começa questionando a Deus, mas ele termina confiando e acreditando em Deus. Às vezes ele fala um monte de coisa que ele tá sentindo, que ele tá sofrendo, que ele tá passando, e lá no final ele diz: porém confiarei no Senhor. Não sei, eu tô meio que tirando da minha cabeça, mas no final ele sempre coloca algo que volta a atenção dele para Deus e não para si próprio, sabe? Eu acho isso muito interessante. É um pouco bipolar, talvez, mas
é a ação de Deus em nossa vida, porque mesmo que a gente esteja passando por várias coisas ao redor de nós e até mesmo dentro de nós, e mesmo que esteja acontecendo coisas, né? Deus, quando ele trabalha em nós, a gente sempre acaba voltando a nossa atenção para ele, porque na verdade a gente precisa manter os olhos nele, porque lembra de Pedro, quando Pedro estava andando sobre as águas, ele tirou os olhos de Jesus, ele sentiu medo, ele olhou para o vento, olhou para a tempestade e ele afundou, quase afundou, né? Mas enquanto ele estava olhando para Jesus, enquanto ele estava firme de que Jesus faria aquilo, de que Jesus teria aquele poder para fazer ele andar por cima das águas, ele estava ali, firme. Mas quando ele tirou os olhos, ele não tinha mais tanta certeza. Então, querendo ou não, a gente precisa sempre manter os olhos em Jesus. Ele é o nosso alvo. Então, quando Deus ele trabalha na nossa vida, ele sempre nos lembra disso. Quando a gente pede com que o Espírito Santo ele comece a agir em nossa vida, o Espírito Santo começa a nos lembrar a olhar para Deus, começa a nos lembrar a dizer o quanto ele é santo, o quanto ele é digno, a exaltá-lo, a glorificá-lo, a agradecê-lo simplesmente por respirar, simplesmente por estar aqui. E aí, todo questionamento, ou toda dúvida, ou tudo aquilo que está passando dentro ou fora, ou ao redor de nós, tudo isso fica para depois. E a gente simplesmente olha para ele e em algumas vezes ele mesmo dá a solução, ou com o tempo vai acontecendo como ele deseja. Então, Davi pergunta: por que tu te escondes, Pai, em tempos de aflição? Por que ficas aí tão longe? E a gente às vezes pensa que Deus está tão longe, e às vezes a gente pensa que Deus está se escondendo em tempos que a gente está angustiado, em tempos que a gente está aflito, quando Deus está do nosso lado, tentando fazer a vontade dele na nossa vida. Por que eu digo tentando? Porque ele nunca vai fazer a vontade dele em sua vida se você não deixar. Então, tem aquela questão, né, de deixar o controle nas mãos de Deus. E às vezes a gente pega esse controle, às vezes na caminhada com Deus a gente quer estar no controle. Eu mesma digo isso pra vocês, eu gosto de eu estar no controle. Eu não gosto eu sinceramente não gosto de uma outra pessoa estar controlando aquilo que eu queria controlar, sabe? Porque me causa um certo desconforto, me causa um certo... É desconhecido, sabe? Então, eu fico chateada, eu fico um pouco desconfortável. Talvez fique até emburrada, ou, sabe? Tipo assim, eu não sei muito bem como descrever. Porque, às vezes, também, isso acaba acontecendo comigo e algumas pessoas, né? Mas eu nunca pensei sobre isso comigo e com Deus. Agora que eu tô refletindo sobre isso, sabe? Que, tipo assim, eu realmente não gosto muito que outra pessoa esteja controlando por mim. Ou que outra pessoa esteja controlando algo que eu queria controlar. Porque eu queria fazer do meu jeito. Porque eu queria controlar do meu jeito. Então, é um pouco desconfortante. Eu digo isso por experiência própria, mas a gente precisa deixar o controle nas mãos de Deus, porque senão a nossa vida vira um caos, ou ela fica totalmente de cabeça para baixo. Às vezes, até mesmo com Jesus no controle, a sua vida fica de cabeça para baixo, mas tem uma diferença enorme de quando a gente está no controle ou de quando Deus está no controle. Quando Deus está no controle, tudo que acontecer é para o nosso bem, porque é pro bem daqueles que amam a Deus. Então, se a gente ama a Deus, então é pro nosso bem. Mas agora, se for a gente no controle, não é pro nosso bem. Porque é a gente mesmo que está sendo culpado pelas nossas escolhas. É a gente mesmo que está sofrendo as consequências dos nossos atos.
Hoje eu até estava refletindo sobre isso quando eu fiz o meu devocional. Meu devocional foi sobre os Salmos 89. Eu já tô lá, gente. Salmos 89, eu meditei um pouco e me veio isso de: será que a culpa é de Deus ou é nossa? Eu botei assim mesmo nas minhas anotações. Olha bem, a culpa é de Deus. Acho que foi alguma coisa assim. E realmente a gente deve refletir, porque às vezes a gente acaba colocando tudo a culpa em Deus. Ah, porque Deus permitiu que acontecesse isso. Ah, porque Deus está fazendo isso comigo. Ah, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. E às vezes é a gente mesmo fazendo escolhas erradas e colhendo aquilo que a gente plantou. Às vezes é só isso mesmo. Ou às vezes pode ser sim, pode ser algo que o Senhor permitiu na nossa vida, ou pode ser algo que o Senhor mandou, né? A gente nunca pode esquecer da história de Jó. Então, pode ser, mas que a gente olhe bem para as situações que acontecem em nossa vida e que a gente perceba, que a gente reflita: será que é de Deus essa situação que eu estou passando, ou será que foi eu mesma que fiz uma escolha errada e tô pagando, e tô colhendo, na verdade. Pagando não, colhendo pelas consequências dos meus atos. Colhendo as consequências dos meus atos, na verdade. Então, que a gente não fique pensando que Deus está longe, porque Ele não está. E mesmo que a gente tenha esse questionamento no nosso coração, que a gente sempre venha se lembrar: Deus, o nosso Deus, o único Deus, Ele é um Deus de perto e não de longe. Ele é um Deus que está com você e permanece com você. E não um Deus que está com você agora e daqui a pouco não está mais. Ele está continuamente olhando para você, te observando. Jesus disse: estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, Ele está aqui. Ele está aí nesse momento com você, está aqui nesse momento comigo. Então, que a gente sempre possa deixar isso na nossa cabeça. Amém? Não deixe com que o diabo ou outras coisas mudem aquilo que verdadeiramente é verdade. Amém? Bom, continua assim: os maus são orgulhosos e perseguem os pobres, que eles caiam nas suas próprias armadilhas. Os maus falam com orgulho dos seus desejos. As pessoas que exploram os outros desprezam o Senhor e blasfemam contra Ele. O homem mau não se importa com Deus. Por causa do seu orgulho, ele pensa assim: para mim, Deus não tem importância. Tudo que esse homem faz dá certo. Ele não pode entender os julgamentos de Deus e zomba dos seus inimigos. Ele pensa assim: nunca terei dificuldades. A sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Ele só fala de desgraças e de maldades. Ele se esconde perto dos povoados, espera ali e mata pessoas inocentes. Como um leão, ele espera no seu esconderijo e espia os que não podem se defender. Fica de tocaia esperando pelos que são perseguidos. Então pega as vítimas na armadilha e as arrasta dali. Elas são esmagadas e caem derrotadas pela força bruta. Esse homem mau pensa assim: Deus não se importa, ele fechou os olhos e nunca vê nada. Ou seja, aqui nesses versículos onde eu não separei muito, né? Eu deixei do 2 até o 14, né? Muito versículo, mas falando sobre um único tema, né? Específico, falando sobre a perversidade da humanidade, né? E Davi, ele fala sobre isso. Davi, ele fala muito sobre isso. Nos salmos que ele escreve, às vezes ele fala muito sobre os maus e sobre como eles pensam, como está aqui agora, na verdade, sobre como eles agem, ou às vezes pedindo justiça, pedindo vingança, né?
porque naquele tempo Davi ele vivia uma época de guerra, Davi ele vivia uma época de batalha, né? Mas ao mesmo tempo que ele queria vingança, eu creio que Deus, ele agindo na vida de Davi, ele ensinava Davi sobre justiça, sabe? Davi ansiava por justiça, porque Davi, desde quando começou a ser perseguido por Saul, foi muito injustiçado. Então, querendo ou não, essa fome de justiça cresceu no coração dele. Teve que crescer, possamos dizer assim. E até a sua morte, eu creio que ele ainda tinha fome pela justiça. Só que, às vezes, ele tinha que entender que a justiça tinha que acontecer pelas mãos de Deus e não pelas mãos dele. Às vezes era pelas mãos dele, mas às vezes, muitas das vezes, ou alguma das vezes, né, no caso, era pelas mãos de Deus. Então, que a gente possa entender isso também, que às vezes a gente anseia por justiça, às vezes a gente quer que a gente seja, como é que se fala? Que a gente seja, que a gente, tipo assim, que às vezes a gente quer fazer justiça, né? Só um minutinho aqui, pessoal. Às vezes a gente quer fazer justiça, às vezes pelas nossas mãos mesmo a gente quer fazer, mas às vezes é pelas mãos de Deus. Então que a gente possa entender isso também. E eu achei muito interessante esse versículo aqui 4, que diz assim: o homem mau não se importa com Deus, por causa do seu orgulho ele pensa assim, para mim Deus não tem importância. Ou seja, às vezes o homem mau, ele pensa que, sabe, que não tem importância para ele Deus, que Deus é só algo criado pela humanidade, sabe? Às vezes que Deus não é Deus. Ou seja, é tanta coisa tentando defendê-lo de tudo que ele passou, porque a gente não entende muito. O ateu, por exemplo, a gente não, nós cristãos, na verdade, como um todo, quem acredita em Deus, às vezes, mas o ateu, ele meio que, eu acho, né, falando da minha perspectiva, o ateu, ele passa por algumas coisas na sua vida e ele acaba criando um mecanismo de defesa contra Deus, sabe? Pelas coisas ruins que ele passou ou por maus exemplos que ele teve, ele não quer acreditar em Deus, não quer acreditar em um Deus amoroso, em um Deus que cuida, se ele já passou por várias coisas ruins na vida e ele não entende o porquê que um Deus tão amoroso deixa os seus filhos sofrerem ou permite que seus filhos passem por coisas que fazem eles sofrerem. Como uma resposta, eu também não sei te dizer especificamente o porquê que Deus ele deixa a gente passar por aflição, mas eu posso te dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que acontece tem um motivo, tem um porquê, tem uma lição, tem algo por trás. Só basta a gente ter uma perspectiva diferente, só basta a gente sempre tentar confiar em Deus. Não, eu ia dizer tentar entender os planos de Deus, mas a gente não consegue entender completamente. Mas eu digo tentar confiar sempre em Deus. Que aí sim, mesmo a gente não entendendo, a gente vai confiar que tudo que Ele está permitindo na nossa vida, ou tudo que Ele está fazendo em nós, vai ser para um propósito maior lá na frente. Amém? E aí e é muito interessante também isso, né? Que o homem mau não se importa com Deus.
e por causa do seu orgulho, né? Davi diz, por causa do seu orgulho de admitir que Deus ele tem sim importância, ou que Deus ele tá vendo o que ele tá fazendo de errado, ele diz que Deus não tem importância. E aí tem mais pra frente, né? Davi fala assim, tudo que esse homem faz dá certo. Não tem aquela pessoa que faz o mal, mas ela prospera, ela tem muito dinheiro, ou ela consegue ser feliz na vida dela, entre aspas. Posso te dizer que é porque a porta larga, ela é do mundo. Ela é fácil. Posso te dizer que ela é fácil e que os ímpios às vezes vão se dar muito melhor do que nós que somos cristãos. Porque a gente está contra esse mundo. Então, tecnicamente, a gente também vai contra tudo o que ele prega ou tudo que ele tem. Então, nem sempre a gente vai vencer aqui, tá? Entre aspas. Nem sempre a gente vai ter tudo nas mãos ou ter do bom e do melhor. Mas às vezes a gente vai precisar passar por algumas coisas sim. E isso não é porque Deus quer que a gente sofra, mas isso é para nos fazer entender que a gente não é daqui, a gente é peregrino dessa terra. Então, a nossa recompensa real, o momento que a gente vai realmente descansar e ser feliz completamente, ser feliz plenamente, né, eu digo, é lá, olha, lá no céu, lá na Nova Jerusalém, quando Jesus Cristo voltar. Amém? Aí ele continua, né? Ele não pode entender os julgamentos de Deus e zomba dos seus inimigos. Ele pensa assim, nunca fracassarei, nunca terei dificuldades. Ele pensa sempre que ele não vai passar por dificuldades, que ele não vai passar por fracassos, porque ele mesmo se enche de orgulho e diz eu posso, eu consigo, eu dou conta, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas, consequência, a colheita ela sempre chega para quem está plantando, coisas boas ou coisas ruins. E continua assim, ele fala, né, que ele se esconde perto dos povoados, ele espera ali e mata pessoas inocentes. Como leão, ele espera nos seus esconderijos espios que não podem se defender. A humanidade em si, né, ela já é perversa, porque a gente já nasceu do fruto do pecado. Então, aqui ele está falando de certas pessoas que são mais maldosas, que fazem realmente o mal, que vão atrás daqueles que não podem se defender, que vão atrás daquilo que é mais fácil para eles tirarem. Infelizmente, isso acontece. E isso acontece muito hoje em dia. Aí ele continua, fica de tocar esperando pelos que são perseguidos. Então pega as vítimas na armadilha e as arrasta dali. Elas são esmagadas e caem derrotadas pela força bruta. Aí é o que está acontecendo muito ultimamente, né? E aí ele continua, esse homem mau pensa assim, Deus não se importa, ele fechou os olhos e nunca vê nada. Interessante esse pensamento, né? O homem mau, ele pensa isso e ele acaba se enganando muito, porque Deus, ele tá vendo. Deus, ele se importa sim. Como a gente vai ler daqui a pouco, de novo. Porque continua assim, vem ao Senhor Deus e castiga essa gente má. Não te esqueças dos que estão sendo perseguidos. Como pode a pessoa má desprezar a Deus e pensar que Deus não a castigará? Exatamente, eu faço esse mesmo questionamento que Davi fez. Como que uma pessoa pode pensar que Deus não está olhando, que Deus não está se importando com o que ela está fazendo de errado, se tudo à sua volta diz que sim, sabe? Tudo à sua volta diz que tem uma força maior, diz que tem algo que está acima de você. E você sabe do que eu tô falando. Eu não sei com quem que eu tô falando aqui, mas você sabe do que eu tô falando. Às vezes a gente tá vendo sinais e a gente não quer aceitar, mas olhe bem à sua volta e
faça aquilo que Deus quer que você faça. Eu tenho certeza que você vai se dar muito bem se você fizer isso. Quando eu digo se dar muito bem, eu digo na eternidade, tá bom? Porque nem sempre a gente vai se dar muito bem aqui na Terra, mas isso é passageiro, porque no final a gente vai ter a felicidade eterna, no final a gente vai ter a eternidade com o Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus. E aí ele pede, né, para que Deus ele venha castigar essa gente má. Pede por justiça e para que ele não esqueça dos que estão sendo perseguidos. Aí ele continua no 14. Mas tu, ó Deus, vês e percebes o sofrimento e a tristeza e sempre estás pronto para ajudar. Os que não podem se defender confiam em ti. Tu sempre tens socorrido os necessitados. Lá está, né, Davi determinando o que Deus, qual é o caráter de Deus. Deus, ele se importa assim com os que estão sendo perseguidos. Deus, ele se importa assim com o pobre que está aí fora. Deus, ele se importa assim com aquelas pessoas que estão passando fome. Deus, ele se importa assim com aquelas pessoas que estão morando na rua. Deus se importa sim com aqueles que estão sendo perseguidos, com aqueles que estão sendo mortos injustamente, né? Deus se importa, porque ele sempre ele sempre está pronto para ajudar e ele sempre tem socorrido os necessitados. Todos os dias ele sempre tem socorrido os necessitados, através de uma pessoa ou até mesmo através de uma oportunidade. Eu acredito que sim. Às vezes pode não acontecer porque a própria pessoa não liga para os sinais que Deus está dando, ou a própria pessoa não aceita a ajuda que Deus quer dar para ela. Mas eu creio que o Senhor, ele tenta sim socorrer, mas ele nunca vai fazer algo com que a gente não permita na nossa vida. Então, ele continua: Senhor, acaba com o poder dos maus e dos perversos. Castiga-os por causa das suas maldades, até que eles não as pratiquem mais. Ou seja, Senhor, o que Davi está pedindo, Senhor, que eles parem de fazer isso. Né? Ele fala, né? Acaba com o poder dos maus e dos perversos. Ele pede mais uma vez por justiça, ele pede mais uma vez que Deus, ele acabe com tudo aquilo que ele está vendo que está errado, que ele está vendo que não está certo. E ele fala para Deus. E ele pede para Deus castigá-los por causa das coisas que eles estão fazendo de mal. E Davi fala, isso aqui é muito importante, até que eles não as pratiquem mais, até que eles não pratiquem mais a maldade que eles estavam praticando. E isso me traz à memória arrependimento, me traz à memória o que Deus ele fez para que hoje a gente pudesse se arrepender, o que Deus ele fez para que hoje a gente tivesse a oportunidade de se arrepender. Mandou seu único filho para que a gente pudesse ter a opção de escolher não praticar mais essas maldades. Então, de qualquer jeito, Deus fez o que Davi pediu. E ele continua: o Senhor é rei para sempre, os pagãos serão expulsos da terra dele. Mais uma vez, Davi exaltando o Senhor, Davi dizendo: tu és rei para sempre. E é muito interessante que na Bíblia, quando se refere a reis humanos, o rei é com um R minúsculo. Agora, quando se refere a Deus como rei, se refere a R maiúsculo. Se tá lá escrito com R maiúsculo, porque existe uma diferença, é claro. Deus, ele é o rei dos reis. Jesus, ele é o rei dos reis. Ele é o rei de tudo. E nenhum rei nenhum rei chega
aos pés de Deus ou chega perto do que Deus é. Então ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é o rei para sempre. Nenhum rei permanece para sempre, somente Deus. E ele fala, né, os pagãos serão expulsos da terra dele. Por quê? Porque os pagãos não pertencem ao povo de Deus. Mas claro, podem, assim como aconteceu com a prostituta Raabe era uma pagã. Era uma pessoa que não era do povo de Deus, não era do povo de Israel, mas queria estar lá. De alguma forma ela queria Deus. E Deus permitiu com que ela fosse do povo dele. E ela foi. Mesmo que não de sangue, ela foi. Porque Deus a adotou. Assim como Deus, ele pode adotar qualquer um. Nós somos filhos a partir do momento que a gente deixa Deus entrar em nossas vidas. E ele nos adota. Só que essa adoção não foi paga com dinheiro ou com qualquer outra coisa. Foi paga com sangue. Então ela tem muito mais valor. Quando um rei, ele fazia um decreto ou assinava alguma coisa que era tão importante que não poderia ser revogada ou qualquer outro tipo de coisa assim, ele assinava com sangue. Ele botava sangue lá no decreto, no papel, seja lá no que fosse. Porque não poderia ser revogado. Aquilo ali tinha que acontecer. Aquilo ali já estava pago, já estava assinado, já estava consumado. E Deus fez a mesma coisa. Tinha lá uma cláusula lá. E Jesus foi lá e assinou com sangue. Jesus foi lá e disse: deixa que eu pago essa conta aqui gigantesca do mundo inteiro. Deixa que eu pago com meu sangue. Então tá tudo pago. E ele continua: ó Senhor Deus, tu ouvirás as orações dos que são perseguidos e lhes dará coragem. Tu ouvirás os gritos dos oprimidos e dos necessitados e julgarás a favor deles, para que seres humanos, que são mortais, nunca mais espalhem o terror. Bom, eu acho que eu nem preciso falar mais alguma coisa sobre isso aqui. A própria palavra de Deus se explica, né? Deus ouvirá, assim, o grito dos oprimidos, dos necessitados e julgará a favor deles, para que seres humanos que são mortais nunca mais espalhem o terror. Em algum momento, seres humanos não vão mais poder espalhar o terror na Terra. E esse dia vai chegar. Amém? Bom, espero que você tenha continuado comigo até aqui. Que em nome de Jesus essa palavra permaneça em seu coração. Que eu peço para você que você possa curtir, comentar alguma coisa se você quiser. E curtir se você gostou. E compartilhar para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Para que a palavra de Deus se espalhe pelo mundo inteiro. E para que toda criatura venha saber sobre o Senhor. Amém? Bom, muito obrigada por ter assistido até aqui. Desculpa, fiquem com Deus. Jesus ama vocês, tá bom? E eu também. Fiquem com Jesus. E até sexta-feira, se assim o Senhor permitir. Tá bom? Beijo para todos vocês. Bye, bye.